Esse mês nós estaremos hoje começando aqui com o nosso querido pastor, o tema da cultura do reino, amém? Então, abre o teu coração para entender dessas verdades, em nome de Jesus. Ele já está com o microfone, amém. Obrigado, querido. Graça e paz, igreja. Eita, você já falou com seu vizinho aí? Já deu uma boa noite para ele, para ela? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Deus maravilhoso. Oh, glória. Sua expectativa está em Deus, querido? Amém? Então está no lugar certo. Amém? Então feche seus olhos. Vamos orar um pouco em nome de Jesus. Pai, essa noite nós estamos aqui, Pai, para compartilhar um pouco da Tua palavra, para receber da Tua palavra, para estar conectado, Senhor Deus, plugado, Senhor, no Teu Espírito, no rio do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero Te agradecer por essa presença maravilhosa que é do Teu Espírito, que está fluindo aqui nesse lugar, Pai, com milagres, com sinais, com prodígios. Coisas acontecem, Pai, quando nós estamos reunidos no Teu nome, para glorificar o Teu nome, e essa noite nós estamos aqui para isso, Senhor, para exaltar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer a Tua pessoa, para dizer que o Senhor é excelso, sublime, tremendo, maravilhoso, gracioso, cheio de fé, cheio de longanimidade, paciência, cheio de domínio próprio, e tudo isso, Pai, veio para nós através do Teu Espírito, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque reinamos em vida, porque nós avançamos reinando em vida com Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Essa noite nós Te exaltamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Você diz amém. Glória, 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 glória a Deus. Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Meu Deus, cadê meu óculos? Está aqui. Então, como o pastor Hamilton disse, né, e a gente também já tem divulgado nas nossas redes sociais, nas mídias sociais da igreja, a partir de hoje, Larissa também falou aqui, né, a partir de hoje, nós estamos no mês de julho, né, iniciando mais uma nova série, né? Mês passado nós falamos bastante sobre fé, todos os cultos, irmãos. Não é só nos domingos. Lembre-se que é em todos os cultos, amém? Então, em todos os cultos, você vai estar ouvindo a respeito da cultura do reino de Deus. Diga, cultura do reino de Deus. Pronto. Porque existe um reino de Deus e existe, irmãos, uma cultura desse reino. Amém? Primeiro eu quero que você entenda, irmãos, que um reino é um lugar que existe um governante, amém? E que ele imprime tudo que está no coração dele, no coração de cada pessoa que faz parte daquele reino, daquele império, daquele domínio, amém? Daquela nação. Diga nação. Diga, eu sou nação santa, povo eleito de Deus, para reinar em vida na terra. Você vai começar a reinar não quando for para a glória, mas você já pode reinar agora, aqui mesmo, irmãos. Amém? E hoje nós vamos falar a respeito de uma das culturas desse reino. Diga cultura. Aleluia. E uma dessas culturas do reino, dentre muitas outras que vamos estar abordando todo esse mês, nas terças e nos domingos, também na salinha dos adolescentes lá, como a menina falou, no teatro anexo, né? No auditório anexo que a gente tem aqui, lá em cima nas salinhas, em todos os lugares dessa igreja, nos plugs, pequenos grupos, nós também estamos abordando sobre cultura do reino, amém, irmãos? Para onde você se virar esse mês, você vai ver nessa igreja a respeito da cultura do reino. E a cultura do reino, irmãos, são princípios, amém? São regras, são diretrizes, são um jeito de viver. Diga, jeito de viver. Então existe um jeito de viver
no reino em que nós fazemos parte. Amados, a palavra de Deus diz que nós fomos transportados do império das trevas, quando nós éramos do mundo. Fala para o teu irmão, você foi transportado, tirado, arrancado pela força do poder de Deus, das trevas, daquele império, e foi trazido para o reino, para o império, para o domínio de Deus. Amém, irmãos? Do reino do Filho do amor de Deus. Hoje você é um dos filhos do reino. E existe, irmãos, alguns princípios. Eu sei que quando nós estávamos lá, nós estávamos debaixo de influência, nós estávamos debaixo de princípios, nós estávamos debaixo de maneiras, jeitos de fazer, de ser, de viver, de pensar. Nós tínhamos uma estrutura de pensamento, nós tínhamos que trazia para nós desejos, né? Que trazia para nós todo tipo de coisa que entrava na nossa vida e se estabelecia, e ali nós éramos regidos por tudo aquilo, mas o dono daquele reino era Satanás. Amém, irmãos? E nós fomos tirados de lá. Quantos foram tirados do reino das trevas? Do império das trevas. E hoje você está no reino do Filho do amor de Deus. Diga reino. Amém? E em todo reino, irmãos, existe um rei. Amém? E esse rei é o nosso Pai. Amém, irmãos? Deus é esse rei. E Ele tem desejos, amados. E Ele tem diretrizes para nós. E Ele tem uma vida eterna, através da qual nós podemos, amados, usufruir de coisas que nós não poderíamos usufruir naquele outro império que nós estávamos lá. Amém? Era um império do outro lado, irmãos, onde nós éramos escravos. E para figurar isso, a Bíblia fala muito claro que o povo de Deus estava cativo no Egito, estava escravizado no Egito, e Faraó dominava o povo, e o povo era massacrado, tinha lá o que comer, tinha lá onde dormir, mas era tudo, irmãos, de péssima qualidade, e estava debaixo de jugo. Amém? Mas quando nós fomos transportados para o reino de Deus, ou para o reino do Filho do amor de Deus, que é onde nós estamos hoje, irmãos, todas as coisas mudaram, e todas as coisas se fizeram novas. Amém? E eu lembro de uma coisa, que quando eu me converti, amados, eu tinha uma dívida, e era uma dívida que para mim era impagável, eu não tinha como pagar. E foi bem na época que eu me converti. Isso é muito engraçado, amados. E me disseram naquele dia que eu me converti, que eu era uma nova criatura, que todas as coisas se fizeram novas, né? E que eu não devia mais nada, né? E quando a pessoa falou isso, meu Deus, que coisa boa, estou livre. Não vou mais pagar. Quanta inocência, irmãos. Mas é porque o amor de Deus, irmãos, e esse reino, ele entra com tanta força no nosso coração, que a santidade de Deus, a pureza do Espírito, irmãos, vai lavando a nossa mente. A gente não vê mais maldade em nada, a gente não pensa mais daquele jeito que pensava antes. Amém? Mas ainda estava mudando, porque eu tinha nascido de novo naquele minuto, e eu percebi, e os irmãos disseram, não, irmão, não é assim. Não é assim, as coisas novas que se fizeram novas, foi por dentro, foi no seu espírito. Diga, por dentro. Diga, no meu espírito, no meu coração. Amém? Mas essas coisas que estão dentro, irmãos, elas precisam se exteriorizar, elas precisam sair para fora, amém? E elas precisam tomar conta da sua vida ao redor, influenciar tudo que está ao redor, através da sua prática, dessa nova vida que está em você, amém? Mas para isso, queridos, nós precisamos entender alguns princípios, nós precisamos entender a cultura do reino,
Sabe, a cultura do reino, ela tem muitos tópicos para nós vermos. Essa noite nós vamos estudar ou vamos ouvir a respeito de amar e servir. Diga, amar e servir. Na verdade, irmãos, para você entrar no reino, para você ser transportado lá daquele império das trevas, para estar nesse reino, a primeira coisa que aconteceu foi amor. Você está aqui? A primeira coisa, irmãos, não dá para entrar no reino de Deus se não for através da porta do amor. Porque quem abriu essa porta foi Deus, amém? Diga, Deus é amor. Amém. Então Deus, Ele através de Jesus, na cruz do Calvário, hoje nós vamos fazer a Santa Ceia, que é a memória do que aconteceu naquela cruz. E é a prova viva do amor de Deus por nós, que nos transportou daquelas trevas para esse lugar de luz, amém? É o amor de Deus. A Bíblia diz, queridos, eu quero que você abra lá já em Romanos, no capítulo 5. Dê aqui uma aguinha. Romanos, capítulo 5. No verso, deixa eu abrir aqui. Calma, Vera. Calma, Vera, não é esse aí não. No verso 6, é bem mais para baixo, bem mais antes. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, diga, eu era fraco. Diga, eu era fraco. Quem era fraco hoje é o que, irmãos? Diga, eu sou forte. Você foi fortalecido, amém, amados? Porque Cristo, quando ainda éramos nós fracos, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós éramos ímpios, diga, eu era ímpio. Diga, agora eu sou piedoso. Dificilmente alguém poderia morrer por um justo. Pois poderá ser que pelo um bom alguém ainda se anime a morrer. Sabe, amados? Quem aqui tem coragem de morrer por alguém? Mesmo que aquela pessoa seja boa. Dificilmente, irmãos, a Bíblia diz, dificilmente alguém tem coragem de morrer por alguém que é bom. Sim ou não? Você vai se meter na frente de umas balas para salvar alguém muito bom? É bem difícil isso acontecer, irmãos. A Bíblia diz, dificilmente, e a Bíblia não mente, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer, mas é difícil. Agora Deus, Ele não provou o seu amor, mandando Jesus morrer por ninguém bom. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor, o seu próprio amor, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não prestávamos para nada. Entenda uma coisa, irmãos, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Ele tem toda a sua glória, Ele está sentado num trono alto e sublime. Eu quero que você abra Apocalipse capítulo 4, a partir do verso 3, Apocalipse 4. A partir do verso 3, diz assim, no verso 2, imediatamente João, João falando, eu me achei em espírito e eis no céu um trono armado, um trono e alguém sentado, era Deus, amém? E esse que se achava sentado era semelhante ao aspecto da pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeraldas, amém? Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Amém, irmãos?
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde as 7 chamas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há ainda no trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, que têm olhos por frente e por trás. E por aí vai mostrando, irmãos, a beleza, o poderio, a pompa, a riqueza, a excelência do trono de Deus e da onde Ele está. Amém, amados? Então Deus, Ele está rodeado de muita riqueza, Ele está rodeado de tudo que Ele precisa. Há somente uma voz que Ele disser, todas as coisas acontecem. Sabe, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Se Ele quiser, Ele faz todas as coisas se movimentarem, sem mim, sem você. Mas mesmo assim, irmãos, nós estávamos lá naquele lugar de trevas. Mas um dia Deus disse, eu sou amor. Diga, Deus é amor. E quando o amor, que é a própria pessoa de Deus, ele se percebeu nessa característica ou nessa atribuição dele de ser amor, ele disse, eu preciso resgatar o que eu fiz e o que foi perdido. E de repente o amor de Deus, irmãos, sem mesmo precisar de nós, ele não precisava, ele talvez até pudesse fazer um outro Adão, amém? Mas ele resolveu nos amar, amados. E ele resolveu que ele precisava trazer de volta o que se havia perdido, que ele colocou no mundo. Diga, graças a Deus. Onde estavam os perdidos e que agora são salvos? Diga, graças a Deus. Ele lhe encontrou, irmãos, num gesto de amor. Diga, gesto de amor. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que Deus não é só amor. A Bíblia também diz que Deus é Espírito, amém? Amém, queridos? Então, as coisas espirituais, elas não são como as coisas materiais. As coisas espirituais, elas se movem mais rápido, elas são mais fortes, elas são mais poderosas, amém? E são invisíveis. Mas Deus quis tornar visível, irmãos, o seu gesto de amor. Diga, gesto de amor. As pessoas às vezes pensam, irmãos, que amar é simplesmente fulano de tal estava na igreja, eu estava na igreja e de repente eu olhei para fulano de tal e ele se virou e foi embora. Nossa, aquilo me doeu tanto, eu me senti tão mal, eu me senti tão absurdamente espizinhado por aquilo, que eu nunca mais piso naquela igreja. As pessoas ali não têm amor, né? Quantos já ouviram falar coisas desse tipo? Amém? Só 3 pessoas ouviram falar, irmãos? Eu escuto quase todo dia, irmãos. Você sabe que a gente que é pastor, né? Quando a gente chega na igreja, principalmente nos horários de culto, entenda uma coisa, irmãos, a gente ama cada um de vocês. Senão a gente não teria deixado a nossa vida um pouco de lado para poder buscar a Deus e passar para vocês aquilo que Deus tem para cada um de nós, amém? Devotar a nossa vida a isso, a um chamado de Deus. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão cheios de coisas para fazer ali ao redor do culto, das coisas, que a gente não percebe determinadas pessoas, que a gente está focado em fazer alguma coisa acontecer naquele culto, naquela reunião, amém? E a gente não percebe a presença da pessoa, e a pessoa fala conosco, a gente passa direto, não vê, porque está focado em outra coisa, em outra pessoa, em outra situação. E eu sei o quanto é chato, irmãos, o quanto pode doer, irmãos. Mas eu quero dizer para você que isso não é falta de amor. Porque sabe por que o pastor está desfocado de você naquele momento e focado em outra coisa? É para te amar, meu querido. É para fazer com que aconteça um culto poderoso, para você poder adorar o seu Deus. E às vezes a gente não percebe, porque a gente trata o amor como se o amor fosse um sentimento. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia também diz que Deus é Espírito. Diga, se Deus é amor e Deus é Espírito,
Logo, o amor de Deus é espiritual. Não é um sentimento da alma, irmãos. Não é um sentimento que um dia Deus está chateado, outro dia Deus está top com você. Não é, irmãos. Deus é sempre amor. Deus é sempre constante. Ele era, Ele é, Ele foi, Ele sempre será a mesma pessoa. Ele sempre agirá da mesma forma. Ele nunca vai mudar, jamais vai mudar o amor de Deus, e Deus não muda. E quando muitas vezes, irmãos, a gente está focado nessa coisa de sentimento, a gente está perdendo o melhor do amor de Deus. Ai, fulano não me convidou. Gente, que bobagem. Outra pessoa vai lhe convidar numa outra hora, deixa isso para lá. A vida é mais simples do que o que você pensa, querido. Ai, fulano não gostou de mim, por isso não convidou. Problema é de quem não gostou, tem outros que gostam. E aqui não estamos falando de gostar ou deixar de gostar. Nós estamos falando do amor de Deus. O verdadeiro amor, irmãos. Amém? Se a gente tiver nossa vida baseada, irmãos, num amor sentimental, porque existe o amor sentimental. Na verdade, existem alguns tipos de amor, dentre eles, 3 tipos de amor. O primeiro é o ágape, que é o próprio amor de Deus, ou a vida de Deus, né, fluindo através de Deus. O segundo é o amor filéu, ou filos, que é o amor sentimental que nós temos pela nossa esposa, o marido pela esposa, a mulher pelo marido, o filho pelo pai, o pai pela mãe, e por aí vai, ou o amigo pela amiga, ou o amigo pelo amigo. Esse é o amor filéu, ou amor sentimental. Esse amor sentimental da alma, irmãos, ele pode um dia estar lá em cima, quanto um outro dia ele pode estar lá embaixo. E existe o amor eros, que é o amor do homem para com a mulher, o amor sexual, o amor que trata a respeito da sexualidade, amém? Mas, irmãos, dentre todos esses tipos de amor, o mais poderoso, o mais forte, aquele que nunca se acaba, aquele que nunca muda, aquele que, se nós estivermos baseado nele, sempre a gente vai vencer, é o amor ágape de Deus, amém? Amém. E a Bíblia diz bem claramente, irmãos, que quando nós ainda éramos pecadores, Deus nem precisava de nós. Sabe, a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, Ele não gosta do pecado, Ele não quer ter parte com o pecado, mas Ele amou o pecador, queridos. Ele enviou, sabe, Jesus não precisava sair de lá do trono, Jesus não precisava sair daquela glória, mas a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que Ele se esvaziou da sua glória. Ele se retirou da sua glória. Ele não precisava disso, mas Ele fez isso, irmãos. E Ele entrou na terra e se humilhou, se tornando na forma de servo. Amém, amados? Para quê? Pergunta, para quê? Para amar você e a mim. Para se entregar por nós. Para fazer uma coisa, irmãos, que talvez ninguém, ou certamente ninguém fizesse por nós, irmãos. Ninguém. Mas o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o que tem aparência de jaspe, sardônia, o que está num trono no mar de cristal, um que está rodeado de 24 anciões, que é cheio de coroas de ouro, que tem todo o poder, toda a glória, Ele resolveu amar você, resolveu amar a mim, a descer do seu trono e vir aqui se transformar em servo para salvar a sua vida e a minha vida, amados. Isso não é pouca coisa, isso é tudo o que existe de melhor no universo. Eu quero dizer para você que você tem um valor inestimável, você vale o sangue de Jesus, você vale Jesus mesmo na cruz, amado. Deus deu o melhor que Ele tinha por mim e por você. Você não é pouca coisa. Não deixe o diabo te enganar. Você está no reino mais poderoso do universo. Você está plantado, irmãos, ao redor do trono de Deus, à destra do Pai em Cristo Jesus.
Tem um trono do lado do trono de Deus, irmãos. Tem alguém do lado do trono de Deus nesse momento. E essa pessoa é você em Cristo Jesus. Não, não é você aqui. É você em Cristo Jesus. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Você não era nada, mas agora você é tudo em Cristo. Mudou tudo, irmãos. Mudou tudo. Você não precisa mais comer as cebolas do Egito. Agora existe um banquete celestial, onde Jesus é o seu pastor e nada te faltará. Existe pastos verdejantes, existe águas tranquilas e calma. Existe um pasto, irmãos, onde você pode simplesmente se deitar e ficar tranquilo, porque confiando nele, no seu amor, nesse poder que ele investiu para tirar você e a mim do inferno, existe, irmãos, tranquilidade. O amor de Deus, irmãos, Ele fez isso por nós. Andar em amor, irmãos, não é andar dizendo, oh, como você é bonitinho, ou vamos jantar lá em casa porque eu te amo tanto, ou aperta aqui na minha mão, ou me dá um abraço. Isso não é amar, irmãos. O amor de Deus não é isso. O amor de Deus é muito mais que isso, irmãos. Porque você dar um aperto de mão, sorrir para uma pessoa, isso é o amor filéu. Amém? É a fraternidade. É aquilo que qualquer pessoa pode fazer por qualquer pessoa. Você não já viu numa fila de banco ou em algum lugar, simplesmente uma pessoa que nem conhece você sorrir para você? Ou às vezes dar uma boa noite, um bom dia, apertar a sua mão, sim ou não? Isso é amor de Deus? Não, irmãos. Não, é simpatia, empatia. Amém? Mas o amor de Deus vai além, amados. O amor de Deus lhe coloca num caminho de justiça. Onde, se você começa a ir por um caminho de derrota, de humilhação, de servidão do pecado, Deus simplesmente chega com alguém na sua frente e diz, ei, você está errando. A influência dessa pessoa não está servindo para a sua vida. A pessoa tem a coragem, irmãos. Ai, fulano não me ama, porque não deixa que eu continue com amizade com cicrano. Às vezes Deus está usando de amor para com você, amados, através de uma pessoa, lhe tirando de certas amizades. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Certas amizades, certas influências. Amém? Mas a pessoa vai ficar chateada. Vai ficar chateada, porque ela não vai entender o amor de Deus. Sabe, irmãos, o amor de Deus não é só dar um sorriso, como eu disse. O amor de Deus vai muito mais além. O amor de Deus, Ele entrega sua própria vida em favor da outra pessoa. Ele se expõe. Às vezes tem pessoas que chegam para nós e começam a falar para nós coisas que elas gostariam de fazer, que elas estão prestes a fazer, e a gente, com um pouco mais de experiência e com um pouco mais de sensibilidade no espírito, percebe, irmãos, que aquilo não vai dar certo. Amém? E a gente se expõe para essa pessoa. A gente simplesmente se mostra para essa pessoa como uma ferramenta do amor de Deus. E diz, fulano, se eu fosse você, não ia por esse caminho. Porque esse caminho eu já conheço. Deus me fala claramente que isso aí não vai dar num lugar bom. E a pessoa simplesmente fica com ódio de você, não olha mais na sua cara, nunca mais aparece na igreja. E ainda diz, aquela igreja não ama ninguém. Os pastores não amam ninguém. Eu quero dizer para você, amados, o amor de Deus não passa a mão no erro. Amém? O amor de Deus não vai deixar você ver você indo para um buraco e não puxar a sua mão de volta. Deus viu, irmãos, a gente entrando num lamaçal de pecado.
e ele simplesmente deixou toda a sua glória e foi nos puxar do lamaçal. Ele resolveu ir lá, ele se expôs, irmãos, ao ridículo na cruz do Calvário, a pior morte que existia. A pior maneira de se morrer naquela época. A maneira mais humilhante, que era só para bandido ruim. Foi essa a morte que Jesus sofreu por mim e por você. Ele nos serviu em amor. Amém? Diga servir. Às vezes a gente pensa, já entrando nessa área, que servir a Deus é estar na igreja, ajeitando as cadeiras, lavando o banheiro. Irmãos, isso faz parte do servir a Deus, amém? Faz parte, mas não é só isso. Às vezes também a gente pensa que servir a Deus é só passar o dia orando. Não estou servindo a Deus em oração. Não, irmãos. As coisas têm que andar em equilíbrio, amém? Amém, irmãos? Amém. E tem gente que entra para o outro extremo. Eu não faço nada na igreja, porque já tem gente para fazer. Aí eu quero dizer para você, amado, você está perdendo uma oportunidade de amar as pessoas, de amar o reino. Vamos ver aqui uma coisa. Quero que você abra a sua Bíblia agora, em Marcos capítulo 10. Hoje é ceia, a gente tem que correr um pouco. Capítulo 10, a partir do verso 35. Jesus, olha para mim. Jesus estava aqui, irmãos, no momento em que ele estava caminhando para Jerusalém. E havia uma grande multidão junto com ele. E no texto correlato a esse, mostra, né? Que ele ia entrar em Jerusalém e todas as pessoas, eu já contei essa história uma outra vez, de que todas as pessoas estavam esperando, irmãos, alguém que reinasse de volta no trono de Davi, se assentasse no trono de Davi e reinasse de volta, porque naquela época o Império Romano tinha tomado o reino de Israel, amém? Amém, irmãos? E eles estavam como servos do Império Romano. Então eles estavam à procura de que Deus enviasse um novo rei que iria libertá-los do cativeiro. E eles pensavam de uma maneira natural, de uma maneira humana, de que esse rei que acontecesse, chegasse, ele ia fazer essa dominação física. Então Jesus, numa certa feita, estava caminhando para Jerusalém e tinha uma multidão com ele. E todos imaginavam, é hoje que ele vai tomar. É hoje que ele vai botar os romanos para correr. É hoje que ele vai sentar no trono de Davi, vai começar a reinar de novo. E nós vamos ficar livres do Império Romano. Então estava todo mundo nessa vibe. E de repente, irmãos, quando ali Jesus estava caminhando, então aproximando-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, disse-lhes, mestre, queremos que nos conceda um pedido que nós vamos te pedir. E ele lhes disse, perguntou, que quereis que eu vos faça? Responderam, permite-nos que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e a outra, e à tua esquerda. Ou seja, eles queriam que quando Jesus tomasse o reino de Israel, um tivesse um troninho de um lado, outro troninho do outro. Não queria nada de um menino, né? Os meninos não eram nada ambiciosos. Esses aqui, irmãos, eram os apóstolos de Jesus. Amém? Para você ver o nível, os cabas andavam com Jesus. E com um pensamento desse, de passar a perna em todo mundo e ser melhor do que todo mundo, sentando-se uma à direita e outra à esquerda, no reino de Jesus. Quando Jesus começasse a reinar ali em Israel. Aí, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis.
podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram, podemos. Eles nem sabiam o que estava para acontecer, irmãos. O reino de Jesus, ele iria começar, não quando ele se assentasse num trono, mas quando ele fosse crucificado. E na sua direita um ladrão crucificado, e na outra direita outro ladrão crucificado. João e Tiago não sabiam que os dois tronos que existiam prestes a acontecer na vida de Jesus eram duas cruzes. Amém, irmãos? Mas a ambição, irmãos, mas a maneira carnal, a maneira mundana de viver, faz com que às vezes nós que estamos dentro da igreja, nós peçamos a Deus coisas que não é da cultura do reino de Deus. Amém? A cultura do reino de Deus não se esquece dos outros. A cultura do reino de Deus, ela não está buscando o seu próprio interesse. Porque a Bíblia diz que o amor não busca seu próprio interesse. Amém, irmão? Você está aqui? Amém. Então essa não é a cultura do reino em que nós fazemos parte. De só pensar em nós. Só pensar em nós. E tudo o que fazemos, irmãos, nós só fazemos pensando no que vai ser melhor para nós. Irmãos, pensa no que vai ser melhor para o próximo, porque Deus cuida da sua vida. Amém. Diga, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Aleluia. Debaixo das asas. Não precisa você pedir coisas, irmãos, como essa a Deus. Pai, eu quero ter tal coisa. Qual é o sentimento? Percebe qual é o sentimento que está envolvido com o que você está pedindo a Deus? É para se sobressair das outras pessoas? É para ser mais aparente naquele meio e mais pomposo? Não é a cultura do reino, irmãos. Aparentar ser mais do que os outros. Buscar ser mais do que os outros. Não é a cultura do reino de Deus. Amém? Vamos continuar lendo. Já estamos quase finalizando. Que tem muita coisa para fazer aqui. Eita glória. Então, verso 39. Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus a dizer, rapaz, bebereis o cálice que eu bebo, e bebereis o batismo, e recebereis o batismo com que sou batizado, porque, porém, ao que assentasse à minha direita ou assentasse à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aquele a quem está preparado. Então, verso 41, e ouvindo isso, indignaram-se os outros 10 contra Tiago e João. Aí pronto, conversou. Você percebe, irmãos, o que está acontecendo? Quando um sentimento que não faz parte, irmãos, da cultura do reino de Deus, que é o querer ser mais do que os outros, que é a ganância do poder, que é a ganância do querer ter e ser mais do que os outros, acontece num lugar, irmãos, tudo vai na direção do reino das trevas. Porque a carne e os sentimentos da alma, elas não vão dar no reino de Deus, elas vão dar no reino das trevas. Porque a carne foi contaminada com o pecado, irmãos. E se nós começarmos a querer viver pelos nossos sentimentos, amém? E pelo desejo da nossa carne, a única coisa que vai acontecer é exatamente o que aconteceu aqui. Os dois queriam se assentar, um na destra, outro na esquerda de Jesus, no reino de Deus. E os outros 10 ouviram aquilo e eles ficaram indignados. Imagina a briga. Como assim? Esse pivete quer ser mais do que eu. Chegou agora. Irmãos, vocês sabem quantos anos João tinha nessa época? Os historiadores dizem que ele tinha mais ou menos 17 anos de idade, quando começou a seguir a Jesus e quando fez essa pergunta para Jesus. Era um guri. Amém? Amém, irmãos? Amém. Era novinho.
Isso quem diz são os historiadores, eu não estou afirmando. Mas se realmente for assim, eu imagino na cabeça dos mais antigos, como Pedro, um pescadorzão, né? Feroz do mar. Este pivete chegou agora e já quer ser melhor do que eu, que sou mais velho, já estou aqui há mais tempo, cheguei primeiro. Que conversa é essa? Sim ou não, irmãos? E aí começou a confusão no meio deles. E Jesus percebeu aquela confusão, né? Jesus olhou aquela confusão, mas Jesus, chamando-os para junto de si, lhes disse: sabeis que os que são considerados governadores do povo têm-nos sob seu domínio. Diga, domínio. Fala forte, domínio. Diga, os governadores têm o domínio das pessoas. E sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Diga, não é assim. Fala para o teu vizinho, entre nós não é assim. Diga, eu não te governo, eu não te domino. Diga, eu te amo. Coisinha linda. Coraçãozinho, né, gente? Pelo contrário, diga, pelo contrário. Amém? Quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Não é o que vos domine. Não é o que vai se assentar à direita no trono para poder dominar, apontar e dizer, pega para mim, leva para mim, faz para mim, me dá para mim. Eu fico só aqui, fico na minha casa, fico no meu lar, fico no meu conforto, no meu trono, fico na minha sala majestosa e você só faz para mim, porque eu te domino. Não é assim a cultura do reino. Amém. Tem alguém aqui? Amém. A cultura do reino, irmãos, é o contrário. Ele diz, quem quiser se tornar grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro de todos vós, será o servo de todos. Será o servo de todos. Aí ele continua dizendo, pois o próprio Filho do Homem, falando dele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Onde estão os muitos? Dê um glória a Deus bem forte. Se não fosse Jesus iniciar esse caminho do reino, irmãos, nós não estaríamos aqui. Eu quero dizer para você, servir é a melhor parte, irmãos. Amém. Porque quando nós servimos, existe uma coisa que o pastor Hermínio depois vai contar para vocês, chamado galardão. Amém? Eu não vou falar sobre galardão. O pastor Hermínio vai contar dessa cultura do reino, bem depois. Mas hoje eu quero lhe dizer, servir é a melhor parte, irmãos. Porque quando nós servimos, nós vamos nos tornar os primeiros. Porque quando nós servimos, irmãos, nós vamos futuramente ser servidos. Amém? Porque quando a gente cuida da coisa dos outros, Deus cuida de nós, irmãos. Amém. Sabe, eu não tenho preocupação com praticamente nada ao meu respeito. Porque Deus mesmo cuida de mim, amados. Às vezes eu tenho uma necessidade, um desejo, e eu não procuro, às vezes, nem colocar para Deus. E de repente alguém chega e me presenteia e traz para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu servi. E não é servir, irmãos, para ser visto. É servir por amor, amém? Agora, como você vai amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que vê? E como é que você vai servir a Deus que você não vê, amados? Porque na antiga aliança, as pessoas serviam a Deus trazendo bois, trazendo aves, trazendo coisas para queimar no altar de Deus. Hoje essa questão passou, porque Jesus já foi esse sacrifício. Então, Pai, como é que eu sirvo agora a Deus? Se Jesus já foi o sacrifício, se Ele já se mostrou ser essa oferenda para você,
Eu quero dizer para você, irmãos, que você vai servir a Deus servindo a essa pessoa que está próxima a você. Quantos querem servir a Deus? Então sirva ao seu próximo. Amém? Aqui na casa de Deus, amados, existem muitas coisas a serem feitas. Sabe, eu não tenho nenhum problema. Os meninos brincam comigo. Pastor, isso aí não é mais para o senhor estar fazendo. Às vezes eu estou aqui empendurado no andaime. O pastor Hermino até brinca e diz que eu sou trapezista do Circo de Soleil, né? Em tempo de cair, o velho... desculpa. Mas, irmãos, eu amo servir, amado. Se você tirar isso de mim, você vai tirar o ar que eu respiro. Mas eu quero dizer para você, se você está penalizado comigo, venha me ajudar. Sobe no andame que eu seguro. Ah, eu não quero que o pastor suba. Venha subir que eu seguro, meu filho. Mas eu não vou deixar aquilo quebrado só porque não tem ninguém que não quer servir. Eu prefiro ganhar o galardão que o pastor Hermínio vai ensinar o que é. Muitas vezes, irmãos, coisas que poderiam chegar na sua vida, vindo do trono de Deus, não chegam, porque você não ama. Você pensa que amar é, eu te amo. Não é, irmãos. É quando a pessoa está passando fome. Eu conheço pessoas aqui que fazem feira, irmãos, e dão para outras pessoas. Nunca ninguém pediu isso a elas. Isso é amar, amados. A pessoa não tem dinheiro para vir, eu pago o teu Uber. Meu carro está lotado, não tem problema, eu pago um Uber para você. Irmãos, R$13, R$20. Que troço é R$13, R$20, amados? Que vergonha para a igreja, amados. Jesus deu foi a vida dele. Jesus não precisava descer daquele trono. E ele veio para amar você, que muitas vezes não dá um prego numa barra de sabão por ninguém. Porque só pensa em si. Por mim. Por qualquer pessoa. A gente quer ser abençoado, mas a gente não abençoa ninguém. A gente quer prosperar, mas não faz ninguém prosperar. A gente sabe o caminho das pedras, mas não mostra para ninguém. Porque a gente quer sentar à destra do Pai. E o seu irmão à esquerda do Pai. E Jesus está dizendo, o maior é o que serve. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Posso dizer, eis-me aqui, Senhor? Foi fraco, mas eu estou crendo. Porque a cultura, irmãos, ela é colocada, praticada. Essa igreja vai ter que amar, irmãos. Não de palavras, mas de vida. De verdade. Eu não estou dizendo que os irmãos não amam. Eu estou dizendo que tem situações em que eu e você podemos nos pegar sem amar. Eu estou falando de mim, irmãos. Juntamente com cada um dos meus irmãos aqui. Deus não traria isso se não fosse necessário ser trazido, irmãos. Amém? Eu sou tímido. Para de ser tímido e para de se esconder atrás de timidez. E vai servir. Hoje a Larissa no vídeo falou, você ainda não serve? Vai lá no Balcão Plug e dá teu nome para servir. Irmãos, nós estamos precisando de gente para servir no DI, Departamento Infantil, no diaconato. Aí já tem umas ressalvas que tem que passar pelo meu crivo, porque tem várias coisas na palavra que eu tenho que analisar. Tem a sala VIP, tem as mídias, comunicação da igreja, tem o estacionamento, tem, é tanta coisa, é muita coisa, nós temos muitos departamentos, e você pode começar a treinar a servir as pessoas, servindo na igreja. Ah, pastor, eu vou ter que todo domingo estar servindo? Não, se
se tiver muita gente servindo, todo domingo, muita gente servindo, vai ter uma escala em que sempre você vai servir apenas um dia no mês. Ou 2 dias, no máximo. Quanto mais gente tiver, menos vai ter espaço para você servir. E aí o galardão que o pastor Hermínio vai contar, você vai arranjar um jeito de receber esse galardão. Que é tanta gente servindo, sim ou não? Amém. Eu creio. Você é crente, pode vir. Pai, eu quero ficar milionário. Meu filho, eu quero que você fique. Mas dê o dízimos e as ofertas para que a casa de Deus melhore. Para que mais gente possa ser alcançado. Nós queremos abrir igreja em Tianguá, nós queremos abrir igreja lá no Conjunto Ceará, nós queremos abrir igreja no Eusébio, mas Maracanã, já tem. Mas infelizmente, amados, existe um negocinho chamado dinheiro, que às vezes barra algumas ações ou limita. Eu não estou dizendo que Deus não pode mover as águas, Deus pode e Deus faz, mas quando os filhos de Deus são usados por Deus, as coisas aceleram. Agora tem gente que tem mão curta, bolso fundo e um escorpião no fundo do bolso. Um amigo meu, que eu não posso dizer o nome, ele ligou para a gente e disse assim: Vera, pelo amor de Deus, eu fui picado por um escorpião, estava dentro do meu bolso. Eu digo: Vera, era isso mesmo. Alguém pegou aí? Meu Deus, toda a vida, na minha vida, eu sabia que tinha um escorpião dentro do bolso desse rapaz. E finalmente ele foi picado pelo escorpião. Agora talvez ele tire o escorpião do bolso e faça alguma coisa com o dinheirinho dele. Amém, irmãos? Eu nunca falo sobre dinheiro, irmão, mas você precisa ouvir sobre dinheiro. Não sou eu que vou falar, é também uma cultura do reino, falar a respeito de finanças, amém? Mas hoje eu quero lhe dar a base, que é o amor e o serviço. Quantos foram abençoados? Amém? Aleluia. Eu quero conhecer uma pessoa essa noite.